Hello English students, welcome to your English class number 44 of the basic level. Muito bem, estudantes, bem-vindos à aula número 44 do curso de inglês do nível básico. A gente começa a nossa aula com collective nouns, que são os substantivos coletivos. Então lembra na escola quando a gente aprendia o coletivo de peixes, que é cardumes, né, de abelhas, que é enxame. Então aqui a gente vai ver alguns desses nomes, tá bom? Então vamos lá, a gente dividiu em alguns grupos. A gente começa com coletivos referente à comida. Nós temos dois. Então quando a gente fala de cacho, né, a gente usa a palavra bunch. Vocês vão ver essa palavra muitas outras vezes durante essa aula, tá? Porque não significa só cacho, tá? Então, mas quando a gente tá falando de cacho, né, de fruta, né, de comida, né, que dá no cacho, a gente usa o bunch. Então, a gente tem exemplo aqui, bunch of bananas, né, um cacho de bananas, e bunch of grapes, né, um cacho de uvas. Quando a gente tá falando de coisas de uma fornada, né, que foi assada, a gente vai usar o batch. Então, batch é fornada, então pode ser batch of bread, né, uma fornada de pães, e batch of cookies, uma fornada de biscoitos, de outras coisas também, né, qualquer coisa que vá no coletivo para dentro de um forno. Muito bem, o próximo grupo é referente a animais, tá? Então a gente tem aqui alguns exemplos. A gente começa com band of birds, então a gente pode usar de outra maneira também, tá? Com outros nomes, mas um dos nomes utilizados para pássaros é o band. Então, a band of birds, então seria um bando de pássaros. A colony of ants, né? Uma colônia de formigas. A den of snakes, então um ninho de cobras. Herd, ele serve para ser o coletivo de vários animais, então ele pode substituir a palavra manada, ele pode substituir matilha e pode substituir rebanho. Então, herds, ok? Então, herds of elephants, herds of sheep. Então, depende aí do animal que você está falando. Pode ser manada, pode ser matilha ou pode ser rebanho. Aí nós temos aqui o que a gente usa para bois e porcos. Então, drove of oxen and pigs. Então, rebanho de bães e de bois e porcos. Flight of bees. Então, flight a gente conhece como voo, né? Mas flight também é o coletivo de abelha. Então, a flight of bees seria um enxame de abelhas. E shoal of fish. Então, cardume de peixes, né? Então, shoal é cardume. A gente tem mais sobre esse assunto aqui no slide número 3. Aqui nós vamos ver alguns, né, exemplos em frases coletivos no uso geral, tá? Então, a gente começa aqui falando de arquipélago, né? Então, quando a gente fala arquipélago, em inglês a gente vai falar chain of islands. Então, seria uma cadeia de ilhas, né? Então, a gente usa a palavra chain, tá? Chain of islands para dizer arquipélago. Quando a gente quer falar molho de chaves, né, um monte de chaves juntas, a gente vai usar ring of keys. Então, ring é anel, né, que normalmente aquilo que segura as chaves parece um anel, né, tem um formato de um anel. Então, coletivo de chaves é ring of keys. E aí o coletivo de flores é bem parecido com o português, né, bem conhecido. Quando a gente tem um conjunto com várias flores juntas, a gente fala que é um buquê, né. Então, em inglês, a gente fala bouquet. E, por último, nós temos falando de quando a gente tem um empilhamento, né? Quando a gente coloca uma coisa por cima da outra, aquela pilha de coisas, a gente usa a palavra stack. Então, o exemplo que a gente tem aqui é stack of woods, mas poderia ser qualquer outro material, tá? A gente usa também a palavra stack, ok? Que seria pilha. Going to slide number 4, a gente tem mais alguns coletivos, tá? Então, a gente tem alguns repetidos que vocês vão ver que tem também outro sentido. Então, às vezes eles servem para uma determinada palavra, mas vocês vão ver que eles podem ter outra tradução e também servir para outros grupos de coisas, de coletivo. Então, a gente tem o army, né, que é um exército. Então, um exército normalmente são soldados, né? Então, pode ser soldiers,
An army of ants, então um monte de formigas, a gente pode falar que é um exército de formigas, army of ants. Board, né, são diretores ou especialistas que a gente traduz board como conselho, né, então é um grupo, né, uma reunião de experts e diretores. Bunch, olha o bunch aí de novo. A gente tinha visto o bunch como cacho, né? Mas o bunch, ele pode servir para qualquer coisa. Então, quando a gente quer dizer um bando, um monte, então é a bunch, tá? A bunch of people, um bando de gente, um monte de gente, bunch of things, um monte de coisa. Então, pode servir para muita coisa. O chain, então a gente viu o chain com um arquipélago, né, chain of islands. A gente também pode usar o chain para dizer cadeia, né, quando existe um grupo que possui vários comércios, várias empresas que têm relação, né? Então, por exemplo, ele tem uma cadeia de supermercados, então chain of supermarkets ou chain of grocery stores, né, dependendo do lugar onde você tá. Então, chain of hotels, chain of stores, então pode ser uma cadeia de qualquer tipo de negócio, né? Fleet a gente usa para frota, então frota pode ser frota de avião, frota de táxi, né? Então a gente usa a palavra fleet. Flock a gente usa para bando também ou rebanho, então tem várias palavras para a gente utilizar quando a gente fala de bando ou rebanho, né? Então flock é uma delas e a gente usou como exemplo aqui flock of birds, né? Vocês viram band of birds, a gente pode usar flock também. Então, é um bando de pássaros ou de ovelhas, né? Band of birds, flock of birds or flock of sheep. Gang, né? Uma gangue, que é um grupo de pessoas que se reúnem para fazer algo não positivo. Então, dois exemplos de gangue aqui seriam gangue de ladrões, né? Gang of thieves, ou gangue de mafiosos, gang of mobsters. Litter, então litter seria uma ninhada de filhotinhos de cachorro, né? Então, of puppies, puppies são filhotes de cachorro, então ninhada de filhotes de cachorro se chama litter. Pack, pack é pacote, então qualquer pacote que, né, seja um pacote com várias coisas iguais, a gente é considerado um coletivo e pode ser usado para qualquer tipo de produto. Então, o exemplo que a gente tem aqui é pack of cigarettes, né, um pacote de cigarro, e pack of rice, pacote de arroz. Seguindo, a gente tem o pair. Pair é par, né, quando a gente tem dois. Então, pair of shoes, né, par de sapatos. Pair of jewels, então par de joias. Staff, então staff é um grupo de profissionais, né, que trabalham juntos. Então pode ser staff of lawyers, staff of doctors, staff of waiters. Então qualquer equipe que esteja trabalhando junto, né, a gente chama de staff, né? Staff é equipe. Então vários profissionais trabalhando juntos. E tribe, quando eu falo tribe, eu só penso em índio, né? Então tribe a gente colocou aqui of natives, que seria índios. Então, em inglês é muito comum as pessoas confundirem índios com indianos. Indian, em inglês, é indiano, então é a pessoa que nasceu na Índia. Se você quer falar daquela pessoa, né, que normalmente são os primeiros habitantes dos locais, né, que são os índios, a gente fala native. Então, nos Estados Unidos eles são chamados de Native Americans e no Brasil, Native Brazilians e assim por diante. Muito bem, então já acabamos essa parte aqui dos coletivos, tá? Então é mais, não tem nenhuma gramática, é mais para vocês aprenderem mesmo, verem como usa. Alguns aí são só para vocês saberem que existem, não são muito utilizados. Importante vocês lembrarem do pack, que é pacote, do chain, que é cadeia, né, do pair, é importante, staff, bunch, é muito usado também. Então, esses são importantes, os outros é só questão de informação mesmo, tá? Então, seguindo em frente, a gente vai aqui para uma parte da aula onde a gente vai falar de dinheiro. Então, a gente começa com um texto que está dizendo o seguinte: How was money invented? Então, tá dizendo como que surgiu o dinheiro, como o dinheiro foi inventado. Então, aqui tem toda a história até hoje. Eu vou ler para vocês e a gente vai discutir o assunto na aula, tá bom? Então, vamos lá. In the earlier days,
people would exchange products in order to get things they needed. For example, if you grew rice, you could trade bags of rice for other goods and services. Over time, though, people sometimes couldn't agree on what goods were worth in exchanges. In other situations, people simply might not want to trade what you have available. These situations led to the development of commodity money. Commodity are basic items used by almost everyone. In the past, popular commodities included salt, tea, cattle, and seeds. However, using commodities raised other problems. Commodities weren't always easy to transport, and often they were perishable or difficult to store. These issues with commodities led people to create coins out of precious metals to use as money. No one knows for sure who first invented such money, but historians believe metal objects were used as money as early as 5000 BC. So BC means before Christ, antes de Cristo, 5000 antes de Cristo. Today, debit and credit cards are used much more than paper money. Okay? Então, um texto bem interessante contando a história do dinheiro, como que era quando não existia, né, o papel, a moeda, e como que é até os dias de hoje. Aqui, slide number 6 é mais uma curiosidade que a gente apresenta algumas moedas pelo mundo, tá? Então, as moedas mais famosas, assim, no mundo, a gente começa com Brazilian Reals, né? Se a gente vai lá fora e a gente quer trocar o nosso dinheiro por outra moeda, a gente tem que falar I have Brazilian Reals, ok? Aí os dólares, eles são utilizados em alguns países. Os países que eu coloquei de exemplo aqui são Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Mas não é o mesmo dólar, tá? Tem o dólar americano, o dólar canadense e o dólar da Nova Zelândia. Então são dólares, pode ser American dollars, Canadian dollars, New Zealand dollars. Euro, né? Que é o euro, a gente fala em inglês euro. É a moeda utilizada na União Europeia, né? Então, vários países dentro da Europa utilizam a mesma moeda que se chama euro, em inglês euro. Os países aqui da América do Sul, a maioria deles vão ter uma moeda chamada peso, e elas são identificadas através do país. Por exemplo, se eu tenho um peso que veio da Argentina, são pesos argentinos. Em inglês, Argentinian pesos. Por exemplo, pesos da Colômbia, né? São pesos colombianos, Colombian pesos, ok? Em inglês vai ficar com som de S, tá? Pesos. As libras esterlinas, né? Que é utilizada no Reino Unido, né? Inglaterra, Escócia, Irlanda, é o pound sterling em inglês. Então, pode ser chamado de pounds, né? Que aqui a gente fala só libras, né? Então lá eles falam normalmente só pounds, ou libras esterlinas ou sterling, pound sterling. Na Índia, a moeda se chama rupee, rupee. No Japão é o yen e na China, won. Então, yen e won. Okay? E aí tem os exemplos de algumas moedas, né? A gente tem o dólar, tem o euro, tem o peso argentino, depois a gente tem o rupee, aí a gente vai ter as libras esterlinas e, por último, o yen, que é o dinheiro japonês. Seguindo em frente, let's go to slide number 7. Então aqui a gente tem uma conversa entre Brenda e Josh, que se chama Making Ends Meet. Making Ends Meet é uma expressão que ela significa conseguir pagar as contas, né? Make ends meet é ser capaz de, com o seu dinheiro do mês, pagar todas as contas que você tem dentro daquele mês. Então, making ends meet é fazendo, né? Tendo a possibilidade de pagar todas as contas.
Aí a gente começa aqui com a Brenda. Eu vou fazer, né, vou falar o diálogo, a gente vai conversar sobre ele na aula. Eu não vou falar os nomes dos personagens, né, eu só vou seguir na minha leitura e vocês acompanhem. Então vamos lá, vamos começar. Hi Josh, I thought you were at work. I'm unemployed at the moment. I'm home all day. You worked at John's office, right? What happened? Unfortunately, I was laid off 3 months ago. I'm sorry to hear that. How are you making ends meet? Jo is working 2 shifts at the factory. She's working so much, and still we couldn't pay the power bill. They might cut the electricity at any moment. I'm searching for jobs, but nothing has come up yet. I think I can help you. Send me your resume. We might have some jobs available on the next few weeks at the office. Really? That would be amazing. Thank you. Thank me when you get the job. I will. Muito bem, então aqui, né, a pessoa tá passando por uma situação difícil, ela foi demitida e aí tem uma pessoa que tá falando, acho que eu posso te ajudar, aconteceu isso e isso. A gente vai falar sobre esse diálogo aí durante a aula. Let's move on, let's go to slide number 8. Então agora a gente tem aqui um vocabulário que fala só coisas relacionadas a dinheiro. Olha só quantas palavras. Então algumas vocês já devem conhecer e outras podem ser novidades. Então vamos começar? Vamos lá, a gente começa com barato. Para você dizer que alguma coisa é barata, que custa pouco, você fala cheap. Então, muito cuidado, tem que falar o som do CH, tá? Cheap, tá? Caro é expensive. Expensive é caro. Caixa eletrônico, a gente chama ATM, né? Que é a sigla Automatic Teller Machine, que significa máquina de caixa automático. Mas todo mundo fala só ATM. Cartão de crédito é credit card. Cartão de débito é debit card. Cheque, né, que ninguém mais usa, mas existe. Então, cheque é check. Cobrar. Então, a gente usa a palavra charge. É o mesmo que a gente usa para carregar. Ah, let me charge my computer. Deixa eu carregar o computador. Let me charge my phone. Deixa eu carregar meu celular. Mas também charge é para cobrar. Por exemplo, eu vou perguntar assim: quanto que você cobra para pintar minha casa? How much do you charge to paint my house? Então, esse charge é cobrar nesse sentido, tá bom? De cobrar de quanto que custa, né? Pagar por algo. Contas, né? Não contas matemáticas, mas conta de água, conta de luz, são chamadas de bills, né? Conta de restaurante também, se você vai pedir a conta, você fala can I have the bill ou can I have the check? Check também é utilizado para conta de restaurante. Conta de banco, né? Vou abrir uma conta de banco, não estou especificando qual tipo. Bank account, conta bancária, né? Bank account. Conta corrente, eu quero especificar que é uma conta corrente, a gente chama de checking account. Se é uma conta poupança, ela é chamada de savings account. Dinheiro vivo, né? Quando você fala assim, eu vou pagar em dinheiro vivo, vou pagar em dinheiro. Então a gente usa, não vai falar money, I'll pay in money. Não, I'll pay in cash. Dívida é bem parecido com débito, né? Mas é debt, tá? A gente fala debt, não fala o som do B, ok? Empréstimo é loan. Se a gente quer perguntar quanto que custa algo, a gente vai perguntar how much, né? Quanto custa? How much? Ganhar dinheiro é earn money. Gastos, os meus gastos do mês, my month expenses. Então, gastos, expenses. Impostos, taxes. Moedas, coins. Então, moedas são aquelas moedas de metal, né, que a gente tem e tudo. Então, elas são chamadas de coins. Moeda em relação a dinheiro de cada país é chamada de currency. Notas de dinheiro são money bills. Então, cada nota, né, se chama bill. Pagamento é payment. Preço é price. Salário pode ser salary ou wage. Quando a gente vai sacar dinheiro, a gente fala I need to withdraw. Withdraw. Então, withdraw é saque, sacar.
Depósito é bem parecido, né? Deposit. Trocado, a gente pode usar small bills ou change. E troco também é change. Então, trocado, eu tenho um dinheiro aqui, eu quero trocar por notas menores. Então, tenho uma nota de 100, eu quero trocar por small bills. Então, por notas pequenas eu vou falar small bills. Se eu tenho, sei lá, 20 reais e aí eu quero trocar, você consegue trocar 2 de 10? Então, I need some change. Então é troca. E change é troco também. Se você pagou alguma coisa com mais dinheiro, eles vão te devolver uma parte. Isso que eles devolvem é o troco, em inglês é chamado de change. Também, ok? Muito bem. E aqui agora, para encerrar, a gente tem o slide número 9 com os verbos dessa aula. São 2 verbos muito relacionados à aula de hoje, que é o verbo to pay e to spend. Então, são 2 verbos irregulares, né? Que significa que eles ficam diferentes quando vão para o passado. A gente começa com o verbo to pay, que significa pagar. O passado de pay é paid, ok? Então, pay e paid. Nós temos 2 exemplos com esse verbo. O primeiro exemplo, example number 1 is: They pay a minimum wage at the company where I work. They pay a minimum wage at the company where I work. Então, a gente vai traduzir isso em aula. Então, tem minimum wage aí só para ajudar vocês, que é salário mínimo. Example number 2. He paid what he owed me last week. He paid what he owed me last week. Então, ele pagou o que ele me devia na semana passada. To spend é o verbo gastar ou passar tempo. Vamos passar um tempo junto. Let's spend some time together. Eu não posso gastar. I can't spend money. Ok? Passado de spend é spent. Então, troco o D pelo T. Spend, spent. 2 exemplos também com esse verbo. Example number 1. I spend most of my money on shoes. I spend most of my money on shoes. Example number 2. He spent his whole life trying to please people. He spent his whole life trying to please people. Então, esse please, a gente lembra sempre de por favor, né? Mas please também é o verbo agradar. E para encerrar, nós temos 2 páginas de vocabulário, né? Então, esse vídeo que vocês vão assistir, ele é dividido mais ou menos em 3 partes. Então, a primeira parte tem o diálogo sem legenda, a segunda parte já tem a legendinha do diálogo, e na terceira parte ele vai fazer algumas perguntas, né? Vocês não vão precisar responder, tá? Eu não vou pedir para vocês responderem essas perguntas, mas só para vocês entenderem, no slide número 11 tem o questions, e aí vocês vão entender quais foram as perguntas em inglês e o que elas significam, ok? Então é isso, gente. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Dúvidas, anotem e a gente se fala na aula ao vivo. Beijos, até a próxima!